Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. O alicerce. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará a sua construção, porque ninguém pode colocar outra alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará o dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra que alguém construiu resistir, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio. Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda. Se qualquer um dentre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que pensam em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 23. O alicerce de todas as expressões é a consciência. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como base de sua sabedoria são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder, e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver, ele fere e cura, ele faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais, nada menos que sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra os seus reflexos, enquanto mantém viva a luz, as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Eu sou a consciência, é a luz. O que eu sou consciente de ser, minha concepção de mim mesmo, tais como eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens, o mundo e um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho, na esperança de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim então,
o seu reflexo será satisfatório? Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração só podem ser diferenciados pela consciência de ser. Independente de seu problema, sua duração ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar, em um tempo incrivelmente curto, até mesmo a lembrança destes problemas. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? No exato momento que você sinceramente fizer esta pergunta, virá a resposta. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo. Ele, e somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou a emoção que vem em resposta ao seu autoquestionamento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre o qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em realidade, ninguém sabe, mas ele irá. O pai, a consciência, tem meios que nenhum homem conhece, e a sua lei é imutável. Todas as coisas expressam a sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna a sua natureza. Isto pode levar um instante ou um ano. É inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Conforme as dúvidas desaparecem e você passa a sentir que eu sou o que desejo ser, você começa a desenvolver esse fruto, ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe que todo mundo percebe que eles são novos. Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido se eles, com o tempo, não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou dos seus pés, ao ponto que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora? A resposta que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo e a adaptação, é realmente perturbadora. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre está se projetando nas condições ao seu redor. Assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema e novamente fica hipnotizado pela sua naturalidade aparente. Prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade que você acha difícil de vestir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda construção, e outra fundação nenhum homem pode estabelecer. Nenhum outro Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito,
da casa da escravidão? Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que se expulsa os mercadores do templo. Jamais vos coloqueis em julgos desigual com os descrentes, pois o que há de incomum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários de Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Segundo Coríntios 6, versículos 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa, e não a coisa em si, que te ajuda. Há apenas um poder, e eu sou ele. Somente por causa da sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesmo é o poder que, equivocadamente, você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha referida nesta passagem, na verdade, era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes se fosse aliviado de sua carga. O homem rico, que se deixa sobrecarregar com falsos valores humanos, não conseguirá entrar no reino dos céus até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertence. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos do seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência é de uma qualidade, exterioriza esta qualidade sem auxílio de qualquer outro valor. Ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2, versículo 20. A consciência habita dentro daquilo o que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e o seu templo. Sabendo que a consciência é o seu objetivo em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são, pois ele deve entender que todos eles expressam, sem o auxílio de ninguém, aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas
ao que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, fixando nele o olhar. Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: "Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Atos 3, versículo do 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: "Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, a consciência da liberdade, isto eu te dou." Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que avives o dom de Deus que habita em ti. 2 Timóteo 1, versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decide ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito de todos que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o templo, a sua consciência, dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento que você se esqueceu do comando. Não terás outros deuses além de mim. Narração: Cidinho de Assis. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.